Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 226 Berserk Power. À medida que o sol se pôs, a floresta do crepúsculo passaria por um longo período de crepúsculo durante o qual um grande número de fantasmas de nível 80 apareciam. Neste ponto do jogo, esses fantasmas eram completamente invencíveis. Por causa de seu poder, ninguém jamais se atreveu a permanecer na floresta do crepúsculo quando o sol estava se pondo, com isso recebeu esse nome. Apesar dos perigos que espreitam na floresta do crepúsculo à noite, era muito seguro quando o sol estava alto lá no céu. Durante o dia, iria ter apenas monstros de nível 25. Uma multidão de mais de 500 jogadores da Azure Fallen Sky estavam ativamente engajados em matar mobs na floresta do crepúsculo. A maioria deles estava ao redor do nível 25 e poderiam ser considerados os elites de sua guilda. Eles nem estavam entre os 100 mais fortes aqui neste local hoje. Esses pontos foram ocupados por membros da organização de jogos Azure Fallen Sky. Tal grande força de jogadores teoricamente iria moer mobs em total segurança, como apenas as principais guildas poderiam reunir um grupo forte o suficiente para os derrotarem. Infelizmente, mais de 500 jogadores da organização de jogos Withered Leaf usando conjuntos completos de equipamentos de grau ouro estavam indo mostrar o que era um massacre. Como um enorme monstro de metal, seu grupo bateu na multidão de jogadores de Azure Fallen Sky com um impulso incrível e imediatamente matou quase uma centena de inimigos antes de prosseguir o massacre dos inimigos restantes. Os 400 jogadores restantes, liderados pelos jogadores profissionais, lutaram com todas as suas forças contra o Aqua Smoke Stab. Ambos os lados sofreram vítimas à esquerda e à direita, mas a Azure Fallen Sky teve 10 vezes mais perdas do que a Withered Leaf. O povo da Withered Leaf demonstrou um trabalho de equipe coordenado quase que perfeito. Um esquadrão de ladrões circulou por trás das forças inimigas despercebidos e mataram os sacerdotes em uma emboscada. Ao mesmo tempo, os guerreiros na linha de frente avançavam numa ferocidade indomável quando estavam banhadas na luz sagrada da Indomitable Will. Apesar dos melhores esforços do inimigo, os jogadores da Azure Fallen Sky foram empurrados para trás. De acordo com os planos do Smoke Stab, o seu primeiro movimento seria eliminar rapidamente esse grupo de 500 jogadores antes que eles fugissem da floresta do crepúsculo. Eles encontrariam um lugar para limpar seus nomes vermelhos e se reagruparam. E então encontrar outra oportunidade de atacar a Azure Fallen Sky de surpresa e desencadear ainda mais danos. No entanto, assim como eles haviam matado cerca de 200 jogadores, algo fora das expectativas do Smoke Stab ocorreu. No momento em que ele ouviu a notícia, que o líder da Azure Fallen Sky, Clear Sky, tinha notificado seus subordinados mais próximos para correrem em uma missão de resgate. Ele teve sorte. Havia mais de 1000 jogadores upando em mobs na área, todos perto o suficiente para virem ao resgate. Essas pessoas tinham sido originalmente espalhadas em pequenas equipes que variam de 5 a 15 jogadores cada. Quando os batedores da Withered Leaf examinaram pela primeira vez a área, eles haviam ignorado esses pequenos grupos de jogadores. Afinal, cada grupo era apenas uma pequena equipe e não podiam atravessar a floresta inteira com um pente fino. No entanto, apesar de serem divididos em pequenas equipes, havia um grande número de jogadores da Azure Fallen Sky espalhados pelo mapa. E eles continuaram chegando para reforçar o grupo sob o cerco. Com quase 1000 pessoas que foram acumulados na área, eles com o tempo foram capazes de impedir o ataque do Smoke Stab, interrompendo seu impulso e frustrando completamente seus planos originais. Mais jogadores da Azure Fallen Sky continuavam se juntando à batalha a cada segundo que passava, o que fez com que o Smoke Stab se preocupasse cada vez mais com a situação. Chefe, há mais e mais deles. Nós já matamos mais de 500 deles, mas também perdemos 50 nossos, afirmou o Cold Peak Absolute Blade enquanto ele repelia um jogador da Azure Fallen Sky com um cleave bem colocado. Seu poderoso golpe enviou voando o Berserk. O Smoke Stab calculou o tempo gasto desde o início do trabalho. Se eles ficassem por mais tempo, as principais forças da Azure Fallen Sky chegariam aqui. Mesmo que sua força de ataque consistia exclusivamente em elites que poderiam matar vários jogadores da Azure Fallen Sky, eles ainda não eram suficientes para eliminar uma infinita onda de milhares de jogadores por conta própria. Estamos nos movendo para fora do cerco. Todos. Vamos. Smoke Stab rugiu. Ele bateu o ombro contra 2 inimigos e os mandou voando com um charge. Ele tirou uma segunda espada larga de 2 mãos e ativou o Berserk Power. Com sua força aumentada e uma espada larga em cada mão, ele lutou contra o inimigo. Whirlwind Slash. Ele balançou as 2 espadas horizontalmente em 8 Berserkers ao redor dele, tirando mais de 500 de saúde de cada um deles. Os Berserkers ficaram em estado de choque, seus olhos se encheram de horror, enquanto eles observavam o terrível dano causado por ele. Smoke Stab era alto, usando um traje assustador de armadura com pontas de ferro. Como um gigante de aço, ele usava as terríveis espadas largas em suas mãos como espadas de uma mão, enviando um oponente voando a cada ataque. Berserk Power aumentou a força do Smoke Stab em várias vezes. Essa habilidade era um bônus fixo do seu conjunto Doutrina do Deus da Guerra. Algum tempo atrás, o Smoke Stab fazia parte de um grupo de 500 jogadores que foram explorar o mapa de nível 30, Templo do Deus das Trevas. Esta expedição terminou em fracasso para quase todos. Somente o Smoke Stab saiu vivo, usando um poderoso conjunto de armaduras. Ele foi recompensado.
Este conjunto, que poderia ser usado no nível 25, apresentava propriedades incríveis. Berserk Power por si só fez o conjunto ser incrivelmente poderoso. Essa habilidade aumentava drasticamente a força do Smoke Stab, permitindo que ele pudesse usar espadas de duas mãos com uma única mão, além de reduzir o tempo de recarga em todas as suas outras habilidades. Em troca, ele teria sua saúde e defesa máxima diminuída em 30% enquanto a habilidade estava ativada. Ela durava 5 minutos e tinha um tempo de recarga de 2 dias. Os efeitos desta habilidade eram escandalosos. Uma espada larga geralmente tinha status de aproximadamente 60% a mais do que uma espada de uma mão do mesmo nível. Como guerreiro, ele poderia adicionar 50% do ataque de sua arma secundária à sua arma em sua mão primária. A espada larga mantida em sua mão dominante já possuía um ataque maciço. Uma vez que o impulso de 50% a partir de uma arma auxiliar com ataque similarmente elevado foi adicionado a ela, a arma principal iria subir para alturas absurdas. Ninguém poderia resistir a um ataque tão feroz. Ativando outro Whirlwind Slash, luzes de espadas afiadas dispararam em um círculo, dizimando outro grupo de berserkers e lutadores. Já não havia mais sacerdotes na parte de trás das forças da Azure Falling Sky. E os sacerdotes dispersos na inundação de pessoas ainda estavam longe do suficiente. Depois de derrubar os guerreiros à sua frente, o Smoke Stab se moveu para trás junto com os magos. Cortando seus oponentes como se fosse um moedor de carne implacável, o berserker parecia ser invencível. Uma barragem de feitiços choveu no corpo do Smoke Stab, se espalhando em torno dele em uma infinidade de cores. Como sua saúde e defesa diminuíram, seus pontos de saúde diminuíram rapidamente. Ele só tinha um pedaço de saúde restando. À medida que o dano constante estava prestes a tirar a sua vida, um raio de luz branca brilhou em seu corpo e restaurou sua saúde. Seu barra de saúde estava fortemente oscilando, pois ele perdia alguns pontos de saúde algumas vezes. Os sacerdotes sempre conseguiram o deixar a salvo, ele conseguia continuar sua investida. Morra! O Smoke Stab explodiu quando esculpiu uma linha de sangue através dos magos da Azure Falling Sky. Os frágeis usuários mágicos caíram no chão um após o outro sob sua ofensiva brutal. Poderosos berserkers e até mesmo lutadores tanques não podiam sobreviver a 2 hits de suas espadas. Então, como poderiam esperar que esses magos com armadura de pano sobrevivessem até mesmo a um de seus ataques? Cadáveres empilhados como montanhas enquanto o sangue fluía como rios. O nome de carmesim profundo do Smoke Stab fazia com que todos tremessem de medo. Os jogadores da Azure Falling Sky assistiram horrorizados por onde ele passava. Alguns deles foram incapazes de manter suas calças secas. Aqueles em seu caminho dispersaram como moscas para que não fossem cortados como tantos antes deles. Quem poderia lutar contra esse gigante balançando suas espadas? Cold Peak Absolute Blade seguia na proteção do Smoke Stab como uma terceira espada larga. Os magos da Azure Falling Sky caíram como dominó sob seus ataques. Chefe, há ainda mais deles vindo. Há toneladas de jogadores correndo do leste e do sul. Avançar para o norte. Smoke Stab verificou a lista da sua equipe novamente, apenas para ver que mais uma dezena de seus subordinados haviam morrido. O coração do Smoke Stab ficou dolorido com a perda. Sua equipe consistia hoje apenas com os elites mais fortes da organização de jogos Withered Leaf. Em um ataque de raiva, ele ignorou as advertências de seus gerentes e trouxe suas melhores tropas aqui para desencadear uma matança. Agora, no entanto, ele começou a duvidar de sua decisão improvisada. Eu cometi um erro fatal? A única finalidade da organização de jogos era gerar lucro para sua empresa-mãe, não vingar a morte de seus jogadores. Aqueles que morreram devido às ações da Azure Falling Sky fora da Bovine Prairie eram todos os irmãos com quem ele interagia diariamente. Eles foram cercados e mortos por pura força de números, em parte por causa de seu descuido. Esses homens, incluindo os que ele trouxe com ele hoje, ganham a vida jogando Conviction. Então eles alimentavam suas famílias com o dinheiro que ganhavam ao jogar o jogo. Por causa dele, eles agora iriam perder dinheiro. Como poderia que o Smoke Stab possivelmente pudesse engolir sua raiva? O assunto de hoje foi resultado de minhas próprias ações imprudentes. Eu levei vocês para uma batalha sem esperança e deixei que todos fossem cercados. Todas as perdas de vocês, meus irmãos, eu, Aqua Smoke Stab, irei assumir a responsabilidade exclusiva por eles. Smoke Stab declarou no chat de voz. As economias que ele acumulou ao longo dos anos devem ser o suficiente para compensar seus irmãos pelas perdas ocorridas. Chefe, nós o seguimos por nossa própria vontade. Não se sinta culpado. Se nós iremos morrer não tem nada a ver com você. Na pior das hipóteses, vamos perder os nossos bônus. Nós iremos perder alguns níveis e nossos equipamentos, e daí? Os colegas mortos do Smoke Stab falavam um após o outro no bate-papo da Withered Leaf. Mesmo que todos nós morrermos aqui hoje, ainda temos que levar o chefe para fora com segurança. Seu conjunto doutrina do Deus da Guerra não pode ser perdido. Cold Peak gritou. Com um Berserk Slash, ele enviou um inimigo Berserker voando. Quem entre eles não havia passado por grandes dificuldades para obter o equipamento que eles estavam atualmente equipados? Se eles morressem enquanto os nomes estiverem marcados de vermelho, eles perderam cada peça de equipamento em seu corpo. Era o mesmo que dizer que seus esforços foram tudo por nada. Se eles perdessem todo o seu equipamento agora, seus ganhos no futuro definitivamente sofreram um grande corte.
Smoke Stab lamentou sua própria impulsividade. Ele não reuniu informações necessárias e considerou possibilidades suficientes antes de agir. Devido à sua irracionalidade, eles ficaram surpresos com a grande quantidade de jogadores da Azure Falling Sky nivelando em regiões próximas. Chefe, há quase 9.000 jogadores da Azure Falling Sky indo em sua direção. É melhor você sair daqui, rápido. Um jogador que havia morrido e renasceu de volta na cidade gritou freneticamente no bate-papo da guilda. Smoke Stab sentiu um arrepio escorrer por sua espinha. Ele pensou que ele teria mais tempo antes da Azure Falling Sky reunir suas forças. O que mais poderia se dizer sobre ele? Clear Sky era inegavelmente um líder de guilda experiente. Irmãos, vamos sair daqui. Anda logo. Smoke Stab balançou suas espadas e enviou vários magos da Azure Falling Sky voando. Quando ele olhou para a borda da floresta à distância, viu um grupo de jogadores da Azure Falling Sky brilhantemente blindados indo em direção a eles, cortando completamente todas as suas rotas de fuga. Conduzindo eles estava o líder da guilda Azure Falling Sky, Clear Sky. Clear Sky tinha uma estatura alta que não era nem um pouco inferior ao Smoke Stab. Ele era um paladino, usando uma brilhante armadura branca e prateada que emanava um leve resplendor. Quando ele viu o Smoke Stab, seu rosto brilhou com uma pitada de crueldade sinistra. O ódio entre os dois era muito profundo. Smoke Stab foi, na verdade, um dos fundadores da Azure Falling Sky. Ele costumava ter uma participação de 30% na organização de jogos. No entanto, aconteceu algo que fez com que os dois se separassem. Ao sair, Smoke Stab trouxe consigo muitos membros da Azure Falling Sky, e com eles, ele fundou a Withered Leaf. Esta nova organização com o tempo recebeu o apoio financeiro da família Tuoba. Mais tarde, porque as duas organizações de jogos eram rivais competem em todos os jogos de realidade virtual popular, a animosidade entre eles só se solidificou e aprofundou. Quando os inimigos se encontraram face a face, seus olhos estavam brilhando de ódio. A aparência do grupo do Clear Sky fez o poderoso impulso da Withered Leaf dar uma parada abrupta. Merda, é o Clear Sky. Smoke Stab encarou o Clear Sky. Ele estava agarrando as espadas em suas mãos com tanta força que as veias em seus braços estavam expostas, e seus olhos estavam vermelho sangue como um leão enfurecido. Chefe, todas as nossas rotas de fuga foram bloqueadas, e vários dos nossos sacerdotes estão com pouca mana. Gritou Sansara Lord. Os jogadores da Azure Falling Sky estavam correndo em todas as direções. Não ia demorar muito antes que os quase 9.000 jogadores da Azure Falling Sky chegassem. Quando chegasse a hora, seria uma certa calamidade para a Withered Leaf.